Fala galera, aqui é o professor Léo Silva, sou professor de Química e eu vou trabalhar a área de Físico-Química com vocês. Hoje eu vou começar o conteúdo de Termoquímica. Eu dividi em 5, 6 aulas porque esse conteúdo ele é um pouco extenso e trabalhoso. Então, dividindo em 5, 6 aulas, fico muito mais tranquilo de vocês a pegarem o conteúdo em casa, de assimilar melhor. Esse conteúdo ele tá lá no seu 2º ano do ensino médio, beleza? Então, bora! Mais detalhes vocês sabem que vem no final da aula. Preparados ou não, partiu! Pessoal, a termoquímica em si, se você pega o nome termoquímica, o que é a termoquímica em si? Para entender a termoquímica, né? A termoquímica, eu preciso diferenciar 2 conceitos que são imprescindíveis na química e na física. Já que a área que a gente está estudando é a físico-química, eu preciso diferenciar esses termos tanto na química quanto na física. Vocês vão ver que o que eu estou falando, o professor de física também vai falar quando ele for trabalhar lá a parte de calor e temperatura. Pessoal, por mais que a gente chegue falando assim, ah, tá calor hoje, tá quente, tá fazendo a temperatura tá muito elevada, os conceitos são diferentes, tá? Então volta aqui no slide pra gente dar uma olhada como que esses conceitos são diferentes. Calor, pessoal, tem a ver com troca de energia entre os corpos. Temperatura tem a ver com grau de agitação das moléculas. Professor, não entendi nada. Volta aqui para mim então, você vai entender. Pessoal, calor é o que você sente. Temperatura é o que você mede. Guarda esse conceito que eu estou falando aí, que você vai caminhar tranquilamente comigo na termoquímica. Olha lá nos slides. Calor é a troca de energia entre os corpos. Temperatura é o que você afere, tem a ver com o grau de agitação das partículas. Então, se você for parar e pensar, o que é a termoquímica? A termoquímica é a área da química, da físico-química em si, que estuda as relações de calor. Ou seja, que vai estudar as trocas energéticas, que vai trabalhar a questão do calor. Ou seja, o quanto de calor que entra, o quanto de calor que sai de um sistema. Então, a gente vai começar a estudar essas relações de calor nas transformações químicas. Guardou isso? A gente pode ir adiante? Então, o que é termoquímica? Termoquímica é a área da química que estuda as trocas de calor entre os sistemas. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente já sabe que calor e temperatura são conceitos diferentes. A gente já sabe o que é a termoquímica. Então, agora a gente vai caminhando aqui no slide. Tranquilo? Então, bora lá. Pessoal, isso daqui vocês vão ver muito na física. Observa aqui, eu tenho o corpo A e o corpo B. O meu corpo A é um corpo quente, está aqui em vermelho. O corpo B é um corpo em azul, está um pouquinho mais frio. Imagina mais ou menos, você tem uma xícara de café quente e uma xícara de leite gelado. O que vai acontecer na hora que você misturar o café quente com leite gelado? E aí? O que vai acontecer? Depois de um certo tempo que os corpos vão estar encostados, ou seja, depois de um certo tempo que o leite e o café vão estar em contato, o que vai acontecer com a temperatura dos dois? Ah, professor, o café vai esfriar, o leite vai esquentar e os dois vão estar na mesma temperatura. Beleza, é só isso mesmo. Então, o que é essa troca energética? Presta atenção aqui, essa troca energética, né, de calor, eu estou falando quanto de calor que entra, quanto de calor que sai. Os corpos, quando eles entram em contato, eles trocam calor. E essa troca de calor é o que a gente vai começar a estudar aqui como transferência de calor. Só que, algum detalhe aqui. A física, ela adora trabalhar calor. A química, a gente vai mudar esse nome de calor para entalpia. Guarda isso. A física estuda calor. Nós, na química, vamos estudar calor, mas nós vamos chamar esse calor de entalpia. Então, voltando aqui no slide para ficar um pouquinho melhor. Ao invés de a gente dizer calor, a gente vai dizer entalpia, ok? Então, a gente tem 2 tipos de reações químicas. Olha lá no slide, eu tenho reações químicas que são endotérmicas e reações químicas que são exotérmicas. E qual que é a diferença da endotérmica e da exotérmica? Pessoal, a palavra endo, ela vem do grego, e o endo vem de interno, absorver. Lembra lá de endoscopia? Que é a parte que a gente vai fazer aquele exame, que enfia o caninho lá na boca, chega lá no estômago. Endo, vem de dentro. Então, o endo, vem para dentro, que
e ela limita a absorção, ou seja, ela remete à absorção. Então a palavra endotérmica, ela representa a absorção de calor. Então quando eu trabalhei o que é uma reação endotérmica, eu estou falando que o calor entra. Então toda reação endotérmica é aquela reação onde se absorve calor. E a exotérmica, professor? A exotérmica é o contrário. Se na endotérmica acontece a absorção de calor, o que é que vai acontecer na exotérmica? Ah, professor, vai acontecer a liberação de calor. Perfeitinho, Shomano. Se você pegou que reação endotérmica é aquela que entra calor, que o calor é absorvido, e exotérmico, o calor é expurgado, mandado embora. Exotérmica, mandar para fora. Então você consegue caminhar muito bem no que é uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. Esse é o conceito fundamental que você não pode esquecer daqui até o final da nossa última aula de termoquímica. Reação endotérmica é aquela que absorve calor, exotérmica é aquela que libera o calor. Então, lembrando que é calor não é temperatura, tá? Então a gente já sabe que uma reação endotérmica é uma reação exotérmica. Olha lá no slide que eu coloquei para vocês. Reação exotérmica é aquela que o calor sai. Olha lá as setinhas ali de calor saindo do sistema e indo para o meu universo, para a minha periferia, né, para a minha vizinhança. E na reação endotérmica, o calor da vizinhança entra no sistema. Então, eu falei o que é uma definição com palavras, e agora eu falei com uma definição com um desenho bem simples. Ali, um sistema e um universo, que é um sistema exotérmico e um sistema endotérmico. A partir disso, a gente consegue caminhar tranquilamente na termoquímica. Parece complicado, mas não é. Vem aqui em mim que você entende. Cola aqui. Então, pessoal, eu já falei que calor a gente vai chamar de entalpia agora. Isso aqui eu falei há uns 2 slides atrás, só que eu já adiantei para vocês. Toda vez que eu falar calor, eu estou falando agora que é entalpia ou ΔH, variação de entalpia. Então toda vez que eu falar o calor entrou, o calor saiu, o tanto de calor que entrou no sistema, o sistema esquentou, o sistema esfriou, eu não vou falar mais calor, porque calor é um termo que se usa na física. Eu vou usar agora o termo entalpia. Então guarda esse nome. O que é entalpia? Entalpia lá na química tem um conceito um pouquinho maior, que tem a ver com energia interna, variação de pressão, com volume de gases. Só que isso é lá em termos de faculdade. Aqui nesse médio a gente fala o seguinte: calor é igual a entalpia. Guarde isso aí, tá? Calor é igual a entalpia. Então, ó, e eu não tenho um único tipo de entalpia. Durante a série de aulas que a gente vai estudar, temos vários tipos de entalpia. Entalpia de formação, entalpia de combustão, entalpia de ligação. Eu vou adentrar em cada um tipo de entalpia nas próximas aulas, tá bom? Lembrando que nessa aula aqui eu vou dividir ela em 2 momentos. Eu vou mostrar para vocês, nesse primeiro momento, o gráfico de uma reação endotérmica e o gráfico de uma reação exotérmica. E aí a gente dá uma pausa e eu faço um exercício de como que isso cai no Enem. Tranquilo? Lembrando que isso sempre cai de 2 a 3 questões no Enem. Olha lá o meu gráfico. No slide ali eu tenho HR. HR, para mim, é entalpia dos reagentes. H eu falei que é entalpia. Então eu tenho entalpia dos reagentes, HP é entalpia dos produtos. O que acontece para reagentes alcançar os produtos? Olha lá no gráfico. Não tem uma setinha ali para cima mostrando que o nível energético aumenta? Ou seja, eu tenho que os meus reagentes, eles precisam absorver energia para chegar no produto. Foca em mim aqui agora. Os reagentes, no caso da reação endotérmica, não são aqueles que absorvem calor? Beleza, são aqueles que absorvem calor. Lá no gráfico, o que eu estou falando lá no gráfico? Volta lá. Lá no gráfico eu estou falando que os reagentes, eles precisam subir um nível energético, como se subisse uma escadinha de energia para a reação acontecer. Nesse caso, o ΔH vai ser sempre maior que 0. Então, para fechar o que é uma reação endotérmica, eu posso falar ela em 3 maneiras. O que é uma reação endotérmica? É aquela, primeiro, que absorve calor. O segundo desenho lá é dos gráficos que eu falei, dos desenhos, onde eu falei do Erlenmeyer, lá do desenho calor entra, calor sai. E a terceira definição é essa definição gráfica, onde os reagentes precisam aumentar um nível energético para que a reação aconteça. Ou seja, os reagentes precisam absorver energia
para essa reação acontecer. Isso é uma reação endotérmica quando o ΔH dela sempre é positivo. Tranquilo? Então, reação endotérmica. Absorve calor, ela sempre vai subir um nível energético, ela começa lá embaixo, sobe o nível de energia e a reação continua lá. E a terceira definição, o ΔH dela sempre vai ser positivo. Então a gente já definiu 3 vezes, de 3 maneiras diferentes, o que é uma reação endotérmica. Amados, então, reação endotérmica são aquelas que absorvem calor, são aquelas que sempre têm o ΔH positivo e aquelas que sempre sobe o nível de energia. Vamos voltar agora para as exotérmicas? As exotérmicas é o contrário que a gente aprendeu hoje, né? As exotérmicas, então, são o contrário. Olha o que eu tenho nas reações exotérmicas lá no gráfico. A reação ela começa, ó, HR lá em cima. Então, a energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes, o calor dos reagentes, ele decai. Então, se ele decai, o calor está sendo expurgado, o calor está sendo liberado. Então, para os reagentes formarem produtos, o calor tem que ser expurgado. Então, olha lá, reações exotérmicas são aquelas onde ocorrem a liberação de calor, são aquelas onde o ΔH sempre vai ser negativo. Um é o contrário do outro. Então, volta aqui em mim para a gente fechar esse conceito. Nas reações exotérmicas, o nível de energia começa lá em cima. E aí, a energia está lá em cima e esse nível de energia, ele decai. E continua a reação química lá embaixo. Ou seja, a energia estava lá em cima, ela vai perdendo calor, né? Vai sendo transformada, esse calor vai sendo dissipado, esse calor vai sendo transformado. Então, tem a definição de que é uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. Mas, professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Olha lá um exemplo. O exemplo que eu vou dar para vocês é, eu tenho 1 mol de H2 gasoso, de gás hidrogênio gasoso. Vamos ler essa equação comigo. Eu tenho o hidrogênio gasoso, H2 gasoso, que se repete nessa reação uma única vez. Eu tenho ainda iodo gasoso, I2, que se repete também uma vez na reação, seta de formação de reação, formando 2 mol de HI, de ácido iodídrico. E essa reação tem ΔH positivo ou negativo, pessoal? Olha lá. Positivo, olha lá. ΔH é igual a mais 25,96. Professor, precisa decorar esses valores? Pessoal, não precisa decorar esses valores. Esses valores, eles são dados no exercício. Se um exercício chegar para vocês e falar assim, eu não tenho ΔH, ou você vai calcular, e ele vai dar as informações necessárias para você calcular, ou o exercício está anulado. Nesse primeiro caso aqui, eu vou dar o ΔH da substância para vocês, da reação, da combustão, tudo tranquilado. Da formação, da reação, da neutralização, eu vou dar os ΔHs referentes àquelas reações. Então, vocês não precisam decorar. Vocês têm que interpretar essa reação química, se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. Se ela vai ser positiva, então, ela vai retornar uma equação endotérmica. Se ela for negativa, ela vai ser exotérmica. Então, olha aqui o gráfico, né? Eu tenho lá mais 25,96. É uma reação endotérmica ou exotérmica? Professor, você explicou, é endotérmica. Beleza, é uma endotérmica. Quero ver vocês aí em casa desenhar esse gráfico. Na endotérmica, o gráfico começa embaixo ou começa em cima? Professor, começa embaixo. Belezinha, olha lá, começa embaixo. Eu tenho os reagentes H2 e I2. E para essa reação se processar, ela precisa absorver uma quantidade, né, um pacote de calor, um quantum de calor de 25,96 kJ. E aí a reação se processa formando 2 mol de ácido iodídrico. Tranquilo? Mas para que eu vou usar isso na minha vida? Olha o tanto de aplicação que tem. Eletrólise da água, que é a separação do H2 e do O2. A hora que você faz um machucado lá, que você passa aquela pomadinha que gela pra caramba. Você torceu o braço, a mãe de vocês lá passa uma pomada e essa pomada gela no seu corpo. Essa bolsa de gelo instantâneo, essas pomadinhas do tipo gelol, elas servem como reações endotérmicas. Ou seja, elas absorvem o calor do seu machucado e aí você tem uma sensação de alívio. Produção de ferro, decomposição térmica do calcário, de como o calcário vira cal virgem, evaporação da água, então tá cheio de exemplos. Não é só no Enem que vai cair isso na vida de vocês. A gente tem que ensinar vocês a interpretar essas reações químicas de como elas acontecem nos seus cotidianos.
Então, o segundo exemplo ali para a gente fechar essa parte, eu coloquei uma reação química exotérmica. E agora, como que faz a exotérmica? Como que é o gráficozinho dela? Começa lá em cima ou lá embaixo? Lembra lá, exotérmica. Por que eu sei que é exotérmica? Porque o valor de ΔH é negativo, menos 68,3 quilocalorias por mol. Então eu tenho a reação de 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, formando 2 mol de água no estado gasoso. Então, o ΔH dessa reação é menos 68,3 quilocalorias. Lembrando que a unidade medida, voltando aqui um pouquinho, ela pode ser dada ou em quilojoules ou quilocalorias. Quem vai estudar essas transformações de quilocalorias para quilojoules é a física. Tem um valor certinho lá de 4,18. Então, para a gente fechar esse pedaço, eu tenho lá que o gráfico, ele decai. Então, pessoal, a gente viu que o gráfico exotérmico é o gráfico que decai a energia. A energia está em cima, você coloca os reagentes, o nível decai, e aí você tem os produtos. O nível decai, a entalpia decai. Ou seja, a variação de entalpia é negativa, ela decai, está mostrando negativo. Se for positivo, ela sobe. Então, professor, mas para que eu vou precisar de reação endotérmica e exotérmica na minha vida? As endotérmicas eu já falei. Agora olha lá os exemplos das exotérmicas. Quaisquer combustões, qualquer queima, queima da vela, queima do álcool, queima do combustível do carro, a queima na respiração celular que você está fazendo nesse exato momento. Ou seja, a cada respirada que você dá, suas células estão gerando ATP, estão gerando energia na respiração celular. A parte que vocês estudam na biologia são reações exotérmicas. Então, para que eu preciso entender isso? Quaisquer queimas, quaisquer combustões. E combustões, a gente vai estudar todos os tipos de combustões na nossa segunda aula de termoquímica. Queima da gasolina, como que ela é, como que ela libera os produtos, a queima do álcool, quem é mais eficiente, como que eu sei que o álcool é melhor que a gasolina, dependendo do preço, como que faz aquele cálculo, o que é óleo diesel, que é a queima de papel, todas as combustões. Falou combustão, pode colocar lá que é exotérmica. Solidificação da água, condensação da água. Então, para a gente levar em considerações as transformações químicas, aquelas que têm a transformação do material, ou seja, muda a característica, a identidade química do meu sistema. Então, essas reações são as reações químicas, né, as transformações químicas, a gente vai focar nelas. As transformações químicas que são exotérmicas são aquelas que liberam calor, e eu falei que o principal exemplo são as combustões. Então, acabei de dar um exemplo do que é uma reação endotérmica, uma reação exotérmica, e a gente vai fechar essa primeira parte da nossa aula aqui, tá bom? E aí vocês dão uma respirada também, e a gente volta, que eu vou mostrar um exemplo, né, um exercício de como isso vem caindo no seu Enem. Pode ter certeza, de 1 a 2 questões de termoquímica vai cair na sua prova, tá bom? Um abraço do professor Léo, e até a próxima, chumanos!